Convido o excelentíssimo senhor Valdir Porfírio, chefe do gabinete do governador, aqui representando Sua Excelência, o governador Ricardo Coutinho. Convido o autor do livro, o jornalista Nonato Nunes. Convido o ex-deputado desta casa, escritor, homem também do apoio, da luta, da resistência dos trabalhadores rurais na Paraíba, o doutor Agassiz de Almeida. Convido o ex-deputado também desta casa, escritor, advogado das lutas dos trabalhadores e trabalhadoras na época das ligas, e depois o ex-deputado Assis Lemos. É uma mesa seleta. É uma mesa seleta. Pega aí. Vai lá. Convido para a mesa o professor Belarmino Mariano, diretor da Universidade Estadual da Paraíba, campus Terceiro, Guarabira. Convido o senhor Carlos Azevedo, antropólogo e conselheiro do IFAM. Registro a presença do superintendente do INCRA na Paraíba, o doutor Cleófas Caju. Também o senhor Ricardo Emanuel Pinheiro, Eduardo da Barra, secretário de Agricultura de Sapé e ex-presidente do Memorial João Pedro Teixeira, a capitã Carlas Marques, aqui representando o comandante da Polícia Militar da Paraíba, o senhor Valdir Mireles, da Escola Naval Estadual Cassiano Ribeiro Coutinho, e o professor Luciano Nascimento, coordenador do Centro de Referência dos Direitos Humanos da UEPB. Convido todos e todas a ficarmos de pé para ouvirmos o hino nacional. Sempre o formoso céu risonho
deitado eternamente nesse esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, do que a terra mais florida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos braços têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. Pátria amada, tua prata salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lábaro que sentas estrelado, e diga o verde ouro dessa flor, mas no futuro e glória do passado, mas ergues a justiça como forte, Erasmo filho teu louvor já muda, bem brevemente agora a própria morte, terra morada, entre outras damas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol das mãos, gente, pátria amada, Brasil. Em mesa tem algum expediente. O deputado Carlos Batinga, ele justifica a sua ausência por motivo de compromisso agendado anteriormente. Também o deputado Carlos Dunga, ele diz que, em vista de estar participando de compromissos assumidos anteriormente, não pôde comparecer. Também o desembargador Marco Cavalcante Albuquerque, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, diz que é impossibilitado de comparecer por compromisso anteriormente agendados. Agradece o convite, enviando votos de felicitações pela sessão especial. Também o deputado Ricardo Marcelo também justifica a sua impossibilidade de se encontrar presente. Também o procurador-chefe, doutor Eduardo Varanda, também justifica a sua impossibilidade de comparecer a esta sessão. Também o secretário de Estado e Desenvolvimento Agropecuária e da Pesca, o doutor Marenilson Batista da Silva, também agradece o convite e justifica a sua impossibilidade de comparecer a esta sessão. Uma vez que não tenho um outro companheiro deputado aqui para ficar no lugar da presidência, eu vou quebrar o protocolo e vou para a tribuna. Dona Elizabeth, a quem eu quero cumprimentar com todo carinho, todo respeito pela figura que é a senhora, como mulher, como lutadora e como mãe, amiga e companheira. Cumprimento também o jornalista Nonato Nunes, autor do livro que ora será apresentado aqui.
Quero cumprimentar também o meu amigo e homem que aprendi a respeitar e querer bem, o doutor Agassiz de Almeida. Também cumprimento o meu amigo querido, pessoa que eu aprendi também a respeitar e querer bem, que é o doutor Assis Lemos. Cumprimento o professor Belarmino Mariano, também o doutor Carlos Azevedo, antropólogo e conselheiro do IFAM. Quero cumprimentar as autoridades aqui no plenário, cumprimentar os senhores e as senhoras, cumprimentar o comitê de imprensa, cumprimentar os servidores da casa e, de maneira especial, os telespectadores da TV da Assembleia que nos acompanham neste momento. Nesta tarde, nós nos encontramos para conhecer o resultado de um trabalho que rememora um dos mais importantes movimentos camponeses e o seu grande personagem, que foi João Pedro Teixeira. O livro de João Pedro Teixeira, um mártir do latifúndio, tem como autor o jornalista santarritense Nonato Nunes. A obra, editada pela editora Prefácio, constitui-se uma importante obra para a construção da memória do movimento que sacudiu os canaviais de Pernambuco e, em especial, da Paraíba. Em fim dos anos 50 e início dos anos 60, os ventos que sopraram os canaviais de Pernambuco, a partir do engenho Galileia, e na Paraíba, a partir de Sapé, clamavam por mudanças urgentes no campo. A exploração, as injustiças, a eliminação do cambão, que era a obrigação de trabalhar um dia de graça na terra do proprietário, são a tônica de uma luta que marcou para sempre a relação entre trabalhadores e senhores rurais. Ali foram lançadas as bases para o movimento que mais tarde ficaria conhecido como as Ligas Camponesas no Nordeste do Brasil e da Paraíba. No centro deste movimento estava ele, o negro João Pedro Teixeira. O primeiro encontro dos camponeses de Sapé, em 1950, foi na casa de Dom João Pedro Teixeira, com a presença de outros líderes, como João Alfredo Dias, Negro Fuba, e Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro. 3 anos depois, em fevereiro de 1958, a Associação dos Lavradores Agrícolas de Sapé, conhecida pelo nome Ligas Camponesas de Sapé, foi fundada, tendo João Pedro como seu primeiro vice-presidente. Ele também representava 14 ligas camponesas na Federação das Ligas Camponesas da Paraíba, na qual também era vice-presidente. Criadas inicialmente como Associação das Ligas Camponesas, tinha os objetivos definidos: prestar assistência social e defender direitos de arrendatários, assalariados e pequenos proprietários rurais. As ações das ligas de Sapé em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras rurais tomaram consistências e conseguiram adesões importantes, atingindo assim mais de 10 mil associados. Mas a metade que o movimento, na medida
em que o movimento crescia, incomodava aqueles que viam na exploração a sua ostentação e na organização dos camponeses o fim do latifúndio. O processo de organização da luta agrária despertou a fúria e a ira de muitos poderosos latifundiários, que não tardaram na prática da ameaça de morte e perseguição. Em 2 de abril de 1962, João Pedro Teixeira, que se apresentava em João Pessoa por causa de um processo de despejo, o novo dono da terra ia fazer um acordo naquela audiência. Chegando a João Pessoa, o advogado comunicou que a reunião tinha sido adiada para a tarde. Isso tudo fazia parte da trama para matá-lo e funcionou. Conseguiram matar João Pedro neste dia numa emboscada. Saindo do ônibus e caminhando a pé de Café do Vento à Barra de Antas, perto de sua casa, atiraram nas costas de João Pedro Teixeira. 3 tiros brutais, disparados pelo cabo Chiquinho, que praticou o crime, com mais 2 capangas. Autoridades que compõem a mesa, estudantes, profissionais liberais, imprensa, meus senhores e minhas senhoras. Esta sessão é importante, porque é aqui agora que o livro do jornalista Nonato Nunes, que constitui-se num documento que reconhece João Pedro Teixeira como símbolo da resistência contra as injustiças aos homens e às mulheres camponesas. O livro é peça importante do acervo e memória de um dos mais importantes mártires da luta pela posse da terra. João Pedro Teixeira deu a vida pelo avanço na perspectiva da dignidade da cidadania e da justiça social. Hoje os tempos são outros, mas a luta tem a mesma configuração. Ontem mesmo realizamos uma sessão especial com acampados e poceiros da fazenda retirada em Caporã, como também de Olho d'Água, lá no município de Pedras de Fogo, para debater a violência, a capangagem e a ação da polícia ainda nos nossos dias. Mas, além de João Pedro Teixeira, 24 outros trabalhadores e trabalhadoras foram assassinados na Paraíba de 1962 a 2010. Começando por João Pedro Teixeira e o último em 2010, Jorge Aleixo, no município de Barra de São Miguel. Eles também são mártires de uma luta iniciada por João Pedro Teixeira. Uma luta que hoje está nas nossas mãos, nas mãos de cada um de nós, para ser vivida, ser encaminhada, ser concretizada em prol de mudanças sociais concretas no campo. Desta forma, podemos dizer que João Pedro Teixeira vive em cada uma ação, em cada um gesto, em cada uma semente plantada na terra, em cada fruto colhido, em cada prato de alimento que chega da reforma agrária em nossas mesas. A luta dele ultrapassou gerações e permanecerá viva enquanto houver um trabalhador, uma trabalhadora lutando por terra. Parabéns, Nonato Nunes.
pelo livro que está sendo lançado nesta tarde. E podemos dizer, viva João Pedro Teixeira, que permanece presente na essência da luta, da resistência dos trabalhadores e trabalhadoras desse país. Como dizia Che Guevara, os poderosos podem matar 1, 2 ou 3 rosas, mas jamais conseguirão deter a primavera. E a primavera somos todos nós que aqui estamos. Nós que lutamos junto aos humildes, aos deserdados da terra, por terra que precisam. Os jardins são todos aqueles que já foram assassinados na luta pela terra, e os que estão vivos, acendendo a chama da luta. Colhi no livro de Nonato a seguinte frase, que ele atribui a João Pedro: tentaram, até que tiraram a minha vida. Sei que não encontro mais a minha mulher e meus filhos. Reafirmo, amigos e amigas, companheiros e companheiras, que João Pedro Teixeira se encontra em cada terra plantada, em cada fruto colhido, e vive em cada mesa farta. Ele vive em cada sonho e luta que seja pelo direito e a dignidade e a justiça. Muito obrigado. Nós estamos com a mesa composta aqui, e os que aqui estão, eles vão, acho que 8 minutos no máximo, porque senão a gente se estende muito. Vamos dizer, primeiro eu quero convidar o professor Belarmino Mariano. Ele vai falar sobre a obra como fator de reconhecimento do biografado. Então, professor, o senhor tem até 8 minutos para sua explanação. Depois das falas da mesa, nós vamos, o autor vai ortografar os livros. Mas eu quero, com licença, professor, registrar aqui a presença do grande historiador da Paraíba, paraibano, José Otávio de Arruda Melo. Você viu? É uma alegria poder acolhê-lo aqui. Não, operário. Então, com a palavra, professor. Boa tarde a todos e a todas. Deputado Frei Anastácio, Elizabeth Teixeira, mulher guerreira, Arquidy Picado Filho, que em 2006 a gente estava aqui organizando um seminário sobre memória camponesa, o deputado Agassiz de Almeida, pai do Agassiz Filho, que é o nosso vice-diretor lá em Guarabira. É uma felicidade imensa estar participando hoje deste evento, né? Carlos Azevedo,
pai de um grande amigo, o Carlos Azevedo Filho, né, que é professor de jornalismo, assim como o amigo Nonato Nunes, né, que está lançando esse livro, e o Assis Lemos, que eu tive a felicidade de ler Um Vietnã que Não Houve, e que influenciou muito na minha formação enquanto geógrafo e enquanto geógrafo das questões agrárias, viu, Assis Lemos? E que tive a felicidade também de ter participado com você do seminário aqui em 2006, seminário que o rapaz, eu estava trocando aqui o Arquidi pelo, desculpa, troquei o nome de alguém aqui, desculpe. Valdir Porfírio. Valdir, meu companheiro, desculpe, eu troquei o seu nome pelo de Arquidi Picado, um artista, né, por outro. Acontece, né, talvez a emoção e o momento. Então, eu recebi talvez uma tarefa difícil, que foi ler os manuscritos do livro do Nonato Nunes, João Pedro Teixeira, e ele me pediu para prefaciar esse livro. E eu fiquei naquela responsabilidade, né, difícil, porque a gente que está na academia, muitas vezes a gente fica procurando o científico do trabalho, né? E na medida em que a gente vai lendo o livro, vai se aproximando da história, vai se aproximando dos fatos jornalísticos, vai se aproximando de alguns elementos que não foram vividos pelo autor, né? E que nesse trajeto a gente vai observando que a obra do Nonato Nunes, antes de ser um trabalho jornalístico, ele se preza a um romance biográfico, né? Ele consegue construir a vida, a luta, né, e a morte do João Pedro Teixeira, né, buscando os fatos, narrando os fatos, os acontecimentos, os dados que ele consegue coletar, colher através das suas entrevistas, através dos dados jornalísticos. E o Nonato Nunes, ele vai nos enredando, vai nos colocando dentro de uma rede, de uma conexão de fatos, de acontecimentos que, para o autor, foi necessário, tá certo, buscar a ficção, né? E a ficção, ela não é uma ficção distante da realidade, porque ele vai buscar exatamente nas experiências vividas, na própria vida dele, autor, a responsabilidade de biografar, eu diria talvez um dos mais importantes líderes camponeses da história do Brasil e da América Latina, João Pedro Teixeira, nascido em Pilõezinhos, que era distrito de Guarabira. Então, quando eu entrei na universidade, através da professora Emília de Rodar, que trabalhava com a geografia agrária, eu tive a felicidade de me interessar e me aprofundar pelo tema. E não só de me interessar e de me aprofundar, eu me interessei também por viver um pouco essa experiência. O deputado Frei Anastácio, hoje deputado, na época era um frei, era um padre lutando em defesa dos camponeses. E a gente acompanhou em alguns momentos a trajetória do deputado que propôs essa sessão especial, prisão do próprio deputado, ou luta para libertar camponeses. E aí a gente observa que é um paradoxo. Hoje, 9 de maio de 2013, numa sessão lotada por estudantes, professores, historiadores, né, advogados, donas de casa, militares, familiares de camponeses, né, que foram barbaramente mortos, como é o João Pedro Teixeira,
a gente ter a felicidade, Elizabeth, de estar com você aqui, né? Porque ler o livro de Nonato Nunes é lhe encontrar como jovem, né? Uma jovem apaixonada por um jovem camponês. Eu acho que o Nonato Nunes, ele consegue botar isso dentro da obra dele, né? Dentro dessa biografia. Então, na medida em que eu fui lendo esse livro, Nonato, eu fui sentindo que a sua ficção, o seu jornalismo, a sua experiência de vida, traz para a gente uma experiência que você não viveu, uma memória que você não viveu, mas que você, através de pequenos lapsos de memória dos outros, de comunicados alheios, de um familiar, de um parente, você vai tentando construir a trajetória de vida de um camponês, como João Pedro Teixeira, como se um vaso que houvesse, que foi quebrado, e você tenta reconstruir em palavras, né? Dá um sentido novo, reconstrói a história, essa história cheia de paradoxos. Nós estamos em 2013, João nasce em 1918, vive toda essa experiência conflituosa, e na medida em que a gente vai lendo o seu livro, a gente vai encontrando nos fragmentos que você tenta juntar em um vaso, tá certo? Um livro, uma obra, certo? Que eu diria, é importante de ser lida. É uma pena que os nossos deputados não estejam aqui nesta sessão. Eu espero que cada um desses deputados mova o seu gabinete para adquirir esta obra, certo? Essa obra precisa ir para as escolas do estado da Paraíba. É muito importante estarmos aqui com o representante do governador, o Valdir Porfírio, para registrar que o governador, um dia desses, desapropriou o sítio Antas, né? E transformou aquele ambiente numa luta, Agassiz Almeida, uma luta histórica, que era transformar aquele ambiente no memorial das ligas camponesas. Isso já aconteceu, isso já é um fato, já é uma realidade. O memorial das ligas camponesas existe. E hoje, Nonato Nunes está presenteando a Paraíba com uma biografia de João Pedro Teixeira. Eu acredito, e eu já fiz bastante pesquisas, me desculpe se eu estiver errado, mas talvez a primeira obra completa sobre a vida de João Pedro Teixeira. A primeira na história da Paraíba. Eu encontro muitos fragmentos, eu encontro alguns trabalhos completos sobre as ligas camponesas, mas Nonato Nunes se deu ao trabalho, nesses 51, 52 anos de assassinato do líder camponês João Pedro Teixeira, de oferecer para os paraibanos e para os brasileiros, tá certo? A biografia, eu diria, uma biografia romanceada, escrita por um jornalista, para que todos possamos ler. É um texto acessível, fácil de ler, gostoso de ler, porque ele chama a gente para a vida de criança do João Pedro Teixeira, ele chama a vida para a vida de pequeno, tá certo? Que vivia no campo, que comia milho assado na beira de uma fogueira, e vai para o jovem João Pedro Teixeira, que se apaixona por Elizabeth, que tem a coragem de carregá-la dos pais da família para torná-la a sua esposa, né? Até chegar a luta, a grande e importante luta das ligas camponesas. Nonato Nunes, meus parabéns. Frei Anastácio, meus parabéns pela sessão especial, e espero que todos adquiram este livro, que o governo do estado sugira este livro para as bibliotecas de todas as escolas estaduais, que a Universidade Estadual e Federal também, tá certo, coloque este livro na sua biblioteca, para que a gente possa ter esse importante resgate da vida, da luta e do assassinato de João Pedro Teixeira. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Belarmino.
Registro a presença do jornalista, radialista Cardivando de Oliveira, também o vereador Duval de Pitimbu, do ex-deputado estadual Ramalho Leite aqui. Ele está bem, lendo bem o livro. Seja bem-vindo, deputado. Também a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres do município de João Pessoa, a senhora Maria do Socorro Borges. E passamos agora a palavra para o terceiro orador, que é o ex-deputado, escritor, advogado dos trabalhadores da Liga, o doutor Assis Lemos. O senhor tem até 8 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa e todos os presentes. Inicio a minha palavra dizendo que eu fui o último companheiro a falar com João Pedro Teixeira. Ele veio de Sapé para comprar lápis, cadernos para os seus filhos. E eu fui levá-lo até ali a Barra Perruã, onde era o ponto de ônibus que saía de João Pessoa para Sapé. E eu disse: João Pedro, tenha cuidado, você vai viajar sozinho e é perigoso quando você saltar lá no Café do Vento e for para casa, porque você está correndo o perigo de ser agredido ou qualquer coisa. E foi exatamente o que aconteceu. João Pedro pegou o ônibus, eu ajudei a levar os livros dos filhos dele até o ônibus, e ele foi sozinho, ia para casa, saltou em Café do Vento e no caminho de casa foi assassinado. Então, isso teve uma repercussão muito grande, porque o João Pedro era, na realidade, um grande líder que veio de Pernambuco. Com o início das Ligas Camponesas de Pernambuco, ele trouxe a sua experiência e iniciou em Sapé, junto com João Alfredo, o Nego Fuba, Pedro Fazendeiro e alguns outros, Ivan Figueiredo e alguns outros companheiros, que iniciaram a formação da Liga Camponesa de Sapé. Essa liga cresceu tanto e serviu de exemplo a tantas outras que surgiram na Paraíba, na luta pela reforma agrária. O trabalhador aqui no Nordeste, era o sistema no campo, era do feudalismo, sistema feudal. E a luta das ligas camponesas, eu quero declarar agora, era passar do feudalismo para o capitalismo. Todo mundo dizia que era para o comunismo, que era para o socialismo, não era. Na prática, era acabar com o trabalho de graça, que era a corveia do feudalismo, e aqui chamava-se cambão, para que o camponês recebesse em dinheiro pelo dia trabalhado na terra. Muitos camponeses paraibanos e nordestinos viveram e morreram sem nunca colocar uma moeda no bolso, porque não recebiam dinheiro, porque o pagamento era feito numa troca da produção do que ele plantava com o que era colhido na fazenda e colocado no barracão, e isso era entregue aos camponeses. Então, não entrava dinheiro, o camponês não ia à feira, as cidades não cresciam, porque tudo isso estava acontecendo na Paraíba e no Nordeste. E então se começou uma luta para acabar com isso, acabar com o cambão, que era o trabalho gratuito. E a luta cresceu tanto que chamou a atenção do mundo inteiro. Grandes líderes mundiais se prontificaram a vir a Paraíba e a Sapé para conhecer o que estava acontecendo. O presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, fez uma declaração da maior importância,
ele achava que o Nordeste do Brasil seria uma segunda Cuba. E por isso, aliás, segundo Vietnã. E por isso marcou uma viagem direta dos Estados Unidos para Sapé. Não ia parar nem em João Pessoa, nem Recife, vinha de um avião especial para Sapé para ele conhecer o que estava acontecendo. Mas uma semana antes foi assassinado. Os seus dois irmãos, senadores Bob Kennedy e Ted Kennedy, estiveram em Sapé para conhecer aquilo que o seu irmão desejava vir. Tanto que eu escrevi um livro sobre isso e botei o Nordeste e o Vietnã, que não houve, porque o presidente Kennedy havia declarado que o Nordeste seria o segundo Vietnã. Então, eu, como disse a vocês, fui o último a estar com João Pedro antes dele falecer. João Pedro foi um grande líder, um organizador da Liga Camponesa de Sapé, que serviu de exemplo para a fundação de outras ligas camponesas na Paraíba. Junto com o Nego Fuba, João Pedro e Pedro Fazendeiro, eles lideravam aquele movimento que era uma coisa crescente, tanto que o presidente Juscelino Kubitschek, que veio direto para Sapé, também, quando saltou em Café do Vento, tomou um jipe e a multidão resolveu empurrar o jipe até Sapé, de Café do Vento a Sapé. Juscelino ficou apavorado e achou que aquela tinha sido a maior manifestação que ele tinha recebido na sua vida. O presidente Juscelino Kubitschek declarou isso. Lá estiveram João Goulart, Ted Kennedy, os dois irmãos de Kennedy, e tantos outros, Dona Célia Guevara, que passou uma semana aqui na Paraíba, vinha para observar o que era que estava acontecendo com o movimento camponês aqui no Nordeste. Eu tive a felicidade de, como agrônomo e ex-participante das lutas estudantis da UNE e fui fundador da União dos Estudantes da Paraíba, da universidade, e fui o seu primeiro presidente. Então, tudo isso ia levando a juventude para participar efetivamente de uma luta como essa. E as ligas camponesas, que surgiram para transformar o trabalho de graça. O camponês trabalhava e não recebia dinheiro. Recebia do barracão da fazenda os alimentos, alguma coisa que ele precisasse. Ele levava o seu trabalho e não recebia. Milhares de camponeses morreram no Nordeste, como eu disse, sem nunca ter colocado uma moeda no bolso, porque trabalhavam de graça. Então, a luta que todo mundo que diziam era a luta pelo comunismo, não tinha nada disso. Era uma luta pelo capitalismo, porque saía do sistema feudal para um sistema em que o camponês recebesse, pelo seu trabalho, recebesse em dinheiro. Então, tudo isso foi que movimentou e que fez crescer de forma extraordinária as ligas camponesas. E depois, não eram só alguns proprietários que tinham receio da luta das ligas camponesas. Depois, a classe política brasileira se assombrou quando surgiu a campanha que seria vitoriosa do voto do analfabeto. Porque a classe política não tinha o voto desse camponês. E a situação política no Brasil ia mudar totalmente. E João Goulart decretou a reforma agrária no comício na Central do Brasil, no dia 13 de março de 64, desapropriando as margens das estradas federais, rodovias e ferrovias, para que os camponeses pudessem ocupar 10 quilômetros das margens das estradas. Vocês imaginem o que seria essas estradas brasileiras, cheias de produtores rurais. Eram homens que teriam ficado no campo, produzindo para alimentar o Brasil, e não indo formar, como aconteceu,
as favelas do Rio de Janeiro, de São Paulo e de tantas outras cidades. Porque o camponês saía do campo e não tinha, era analfabeto, não tinha como ter alguma oportunidade nas grandes cidades. Passavam fome, passavam dificuldades e o campo continuou sem produzir aquilo que o Brasil necessitava. Portanto, eu tive a honra de ser o presidente, de ter participado da fundação de todas as ligas camponesas da Paraíba e ter sido o primeiro presidente da Federação das Ligas, que João Pedro era o vice-presidente. Então, meus amigos, essa é uma reunião importantíssima, porque relembra para a Paraíba e depois deve relembrar para o Brasil uns acontecimentos na nossa pátria, que podia ter transformado o Brasil numa outra nação, em que não haveria favelas nem miséria. Então, eu parabenizo ao Nonato Nunes por ter se lembrado de escrever sobre a vida de um grande líder, de um companheiro da maior importância, que foi João Pedro Teixeira. Então, meus amigos, eu quero dizer para vocês que sinto uma satisfação, não pela comemoração da morte, mas pela homenagem que todos nós aqui estamos prestando a João Pedro Teixeira. Com a palavra, o escritor e também batalhador na luta dos trabalhadores e trabalhadoras rurais, o doutor Agassiz de Almeida. Senhor deputado, Frei Anastácio Ribeiro, dublê de fé cristã e espírito público. Vossa Excelência carrega esses grandes sentimentos: a fé e o espírito público. Demais membros da mesa, e com um sentimento de nostalgia histórica, aos companheiros que viveram conosco nos idos de 50 e 60. Elizabeth Teixeira e meu companheiro Assis Lemos. Meus senhores e minhas senhoras, toca-me muito, Frei Anastácio, neste 9 de maio, reencontrarmos com um pouco da história que um dia nós escrevemos, contada na pena do jornalista Nonato Nunes, sob o título João Pedro Teixeira, o mártir do latifúndio. Quantos foram centenas que tombaram pelo chão da América Latina? Quantos sonharam? Quantos João Pedro Teixeira rolaram ensanguentados pelo chão da América Latina no século XX? Personificados num guerreiro Emílio Zapata, Ernesto Che Guevara, Augusto Sandino, Pedro Casadália, Valdemir Herzog,
Carlos Lamarca, nesses heróis da pátria que estão escrevendo nesse momento da vida nacional, e por que não dizer, na vida da América Latina, a verdadeira história da nação brasileira. A escrivania nas sombras do poder. A historiografia da mentira tem uma história. A história dos povos são escritas com sangue, suor e lágrimas. Se olharmos, senhor Anastácio, no olhar retrospectivo da nossa vida política, 50 anos atrás, Elizabeth Teixeira, se nós mergulharmos a nossa vista e contemplarmos a história do passado, onde estavam milhões de camponeses? O que falavam eles, o que diziam eles? O que sonhavam eles? E que interrogações faziam diante da vida e do mundo? Viviam condenados como um rebanho humano. Viviam arrastando o peso de um fardo, de um pesado latifúndio. Onde estavam eles? No eito da cana de açúcar, envelhecidos aos 20 anos e mortos aos 30 anos. Tendo como cemitério, como sepultura, uma rede e o chão do quintal de casa. Onde estavam os camponeses da terra roxa, da terra preta da Bahia, das regiões do cacau, pisoteando o cimento a só a pino para a secagem do cacau, que ele eu conheci também. Onde estavam os camponeses da oligarquia paulista, da oligarquia cafeeira paulista, debaixo do chicote dos grandes latifúndios das regiões sulistas brasileiras. Os anos passaram, se lembra? Os podres da história estão na lata de lixo. Os torturadores e os genocidas estão rolando, recebendo o coice do esquecimento. Não há maior coice na história do homem e da história da própria humanidade do que o coice do esquecimento humano. Eles estão... Quem matou Carlos Lamarca? O coronel covarde que matou Lamarca dormindo. E nessa época eu estava em Vitória da Conquista, quando eu recebi uma mensagem do grande combatente que foi Carlos Lamarca. Não tive coragem, e aí confesso o meu erro, de atender ao seu chamamento. Com 60 dias ele era assassinado nos sertões da Bahia. O que esses mártires vão deixando? O que eles nos falam? O que eles nos deixam na consciência da história e para gerações futuras? Eles nos legaram o seguinte: as conquistas humanas são alcançadas com suor, sacrifício e morte. Encerremos as minhas palavras. Que cesse um pouco o sentimento nostálgico que a história vivemos. Que cesse um pouco a palavra que um dia se perdeu nos canaviais das várzeas do Nordeste brasileiro. E quero homenagear outros grandes companheiros que ficaram no chão da história. Pedro Fazendeiro, vítima de um crime que eu citei no meu livro A Ditadura dos Generais, o primeiro da América Latina. A tortura, a morte e o desconhecimento
do corpo. Frei Anastácio, eu atendo o seu chamamento. Essa palavra, talvez a emoção me conduza a isso. Que cesse, atendendo esse chamamento, que tem um pouco de evangélico. Cesse em minhas palavras. As lutas camponesas, cada um de nós, levamos uma pedra para a grande construção da Catedral da História. Muito obrigado. Com a palavra, o doutor Valdir Porfírio, que também tem uma história na luta da defesa dos direitos humanos e daqueles que foram vítimas da ditadura. Senhor presidente, deputado Frei Anastácio, gostaria de parabenizar Vossa Excelência por esta sessão. Vossa Excelência que, para mim, herda, né, o espírito do nosso Assis Lemos, que foi o grande representante das ligas camponesas na década de 60. Hoje, Vossa Excelência é esse representante ainda dos trabalhadores rurais, o que é bom e sadio para este Poder Legislativo. Gostaria de saudar todos os membros da mesa, na pessoa da nossa querida Elizabeth Teixeira, né, e do autor do livro, nosso Nonato Nunes. Meus companheiros, minhas companheiras, Lídia, um abraço, prazer em rever essa guerreira que largou tudo para acompanhar o companheiro, né, Assis Lemos, né, na dura luta durante o regime militar. Mas a parte de João Pedro, do lado bom de João Pedro, da semente que João Pedro plantou, eu acho que Assis Lemos, né, Carlos Belarmino e Agassiz já falou, né, do que foi as ligas camponesas. Indiscutivelmente, antes das ligas de 58, o camponês não tinha direito a nada. Não tinha nem direito, como foi bem lembrado por Agassiz aqui, a morrer com dignidade. Eles eram enterrados, né, na rede, né? E a Liga trouxe essa dignidade para eles, pelo menos cedia o caixão para que eles pudessem morrer. O camponês não tinha direito à educação, o camponês não tinha direito à saúde, e aí veio o Sandu no governo Pedro João Goulart, né, que ofereceu assistência à saúde deles. Não tinha direito à moradia, que morava em mucambos, né, nos sítios e por aí vai, das terras dos outros. E trabalhava gratuitamente, como bem foi dito aqui por Agassiz e outros, através do cambão, da troca da mão de obra do trabalho pelo local da moradia. Então o camponês era tudo isso e era muito mais. As filhas deles eram abusadas sexualmente pelos donos, os proprietários de terra. Essa era a realidade na época. Sem falar das torturas que eles sofriam, não pelo Estado, mas pelos latifundiários, né? Como bem lembra Assis Lemos, João Beleza e Domingos, que ficaram loucos de tanto sofrer tortura, né? Pelos os mandantes, pelo latifúndio daquela época. E também assassinato. Antes de João Pedro, nós tivemos assassinato de Alfredo Nascimento, que era outra grande liderança das ligas camponesas. Esse era o desenho na época que as ligas camponesas atuaram, se organizaram. Pelo menos tiraram, deram um pouco de dignidade ao trabalhador rural, ao camponês. Mas a minha palavra aqui, eu fui chamado pelo jornalista Nonato Nunes para falar sobre o assassinato e falar sobre o inquérito. E eu acho isso importante,
nonato. Por quê? Porque pela primeira vez na história da Paraíba houve um inquérito de vergonha, permícia vênia. Houve um inquérito em que, uma rapidez tremenda, foi descoberto os autores materiais do crime do assassinato de João Pedro, né? Primeiramente com a prisão 5 dias após do cabo Chiquinho, depois do soldado Chiquinho, depois do soldado Alexandre, e o vaqueiro Arnaud só não foi preso porque sumiu até hoje. Isso é importante porque quando eu estava chegando aqui na Assembleia, eu vi uma figura histórica e fiquei muito feliz, que ele se esconde hoje, que é Chico Maria. Chico Maria, para mim, que foi o responsável por esse inquérito, um homem de coragem, de muita coragem. Naquela época, enfrentar o grupo da Várzea era ter muita coragem. E dentro de 10 dias, não menos do que 10 dias, ele descobriu os autores materiais e acusou os mandantes, que era Aguinaldo Veloso Borges e Pedro Ramos Coutinho. Isso é importante que se registre, Frei Anastácio. E a partir daí entra duas outras figuras, além dele, duas figuras históricas. O promotor Eurico Santiago Rangel, que teve coragem também de, em 30 de junho, o crime foi em 2 de abril, em 30 de maio, ele apresentou a denúncia. E aí entrou uma terceira figura de bastante coragem, que foi o juiz Walter Rabelo Pessoa da Costa, que decretou a prisão dos mandantes e dos autores materiais. Isso é importante que se deixe registrado, que homens dessa feitura existiu na nossa justiça naquela época. E é importante também que se veja